Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Vamos lá porque o Cruzeiro já começou a preparação para o jogo de domingo diante do Juventude. Na verdade, é mais recuperação dos titulares. E aí, amanhã o Cruzeiro fecha a preparação. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Claro que em relação do jogo de quinta para domingo, o tempo é menor de recuperação e já começou aquela maratona, domingo, depois quarta, depois no outro domingo. Aí já vem Copa do Brasil. É o que tem para o Cruzeiro neste momento, uma maratona impressionante de jogos. E aí vamos ver quando será necessário o Leonardo Jardim tirar um ou outro atleta para não correr risco de lesão. Mas isso ele vai esperar aí a recuperação de todo mundo. Vamos acompanhar este último treinamento na Toca da Raposa 2 e ver se todo mundo vai a campo. Claro que a turma vem correndo bastante, se entregando, é uma das marcas desse time do técnico Leonardo Jardim, um Cruzeiro que se doa inteiramente nos jogos e por isso vem conquistando grandes resultados. Goleiro Cássio fica fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai voltar exatamente contra o Corinthians no meio de semana e deve sim ser substituído pelo Léo Aragão, que vem sendo preparado para ser este goleiro titular no duelo com o Juventude, com o Otávio correndo por fora. O Otávio até hoje ainda não atuou no profissional, então a tendência de Léo Aragão iniciando a partida no domingo às 4 horas da tarde. Em contrapartida, a ausência de Cássio, volta de Kaique. A lateral esquerda, por mais que Cauã Prats foi bastante elogiado internamente, o sentimento no Cruzeiro é que a decisão de liberar o Marlon abriu espaço para um jovem de muito potencial e como o próprio Leonardo Jardim falou na entrevista coletiva, se ele estivesse ainda no Mônaco, o garoto seria comprado antes mesmo de completar os 18 anos de idade. Realmente mostrou uma grande personalidade, tem muito futuro o jovem Cauã Prats, que retorna para o banco, já que Kaique está de volta após cumprir suspensão. Fica a dúvida quanto a Fagner e o William. O William entrou ali no segundo tempo, não estava 100% para o jogo diante do Fluminense. E aí vamos aguardar como será esta decisão do técnico Leonardo Jardim. Estando todo mundo bem fisicamente, o restante da equipe vai ser o que vem atuando. O treinamento de sábado, então, define o time que joga diante da equipe do Juventude. Uma certeza, teremos Mineirão lotado, mais de 40 mil ingressos já vendidos. A próxima parcial aí, muito provavelmente já vem com os 45 mil, já passou aí de uma maneira legal dos 40, e o Cruzeiro trabalha com o público acima dos 50 mil torcedores. Todo mundo sabe que tem essa mudança aí da questão do sócio, da biometria facial também, mas a compra está muito legal. Torcedor do Cruzeiro animado e vamos fazer 2 jogos seguidos, domingo, às 4 da tarde no Mineirão. Neste domingo, Juventude, aí o Cruzeiro joga no meio de semana, diante da equipe do Corinthians e no outro final de semana tem o duelo contra o Ceará, também às 4 horas da tarde. A expectativa aí de Mineirão entupido nesses 2 jogos e daqui para frente, né, para o Cruzeiro seguir com esta grande campanha atuando em Belo Horizonte, no nosso gigante da Pampulha. Sobre movimentações de mercado, todo mundo naquela expectativa e uma certeza é que o Cruzeiro não vai liberar nenhum titular nesta janela. A diretoria não tem interesse algum de negociar jogadores. Por mais que não tenha chegado proposta oficial, claro que todo mundo imagina que atletas que estão valorizados vêm sendo sondados, principalmente a questão do Caio Jorge, mas o entendimento no Cruzeiro é que o Caio Jorge está muito bem, o Caio também não tem essa urgência toda, essa vontade toda de retornar de forma imediata para a Europa. Ele quer jogar na seleção brasileira, trabalha para ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e o Cruzeiro entende que o Caio Jorge, seguindo com esta média de gols, com essas grandes atuações
e sendo convocado para a seleção brasileira, ele vai valer ainda mais. Hoje, o Cruzeiro não pretende abrir conversa em hipótese alguma e só vai pensar em algo se for da vontade do jogador, de repente, recebe uma baita proposta e aí ele pensaria em uma mudança já nesta janela. Só assim o Cruzeiro toparia conversar e mesmo desta forma com valores muito altos. O clube está muito protegido, muito tranquilo. A multa do Caio Jorge é de 100 milhões de euros. Então, só para se ter uma ideia do quão tranquilo está o Cruzeiro com toda essa história. E volto a afirmar, o Caio Jorge não pensa neste momento em deixar o Cruzeiro e nem o Cruzeiro pensa em se desfazer de um grande jogador que tem tudo para ser mais valorizado ainda para o final do ano, valer muita grana, caso realmente aí tenha propostas na mesa do Cruzeiro para negociação. A diretoria segue trabalhando. O intuito é reforçar e não enfraquecer o Cruzeiro para seguir com o objetivo traçado desde lá atrás, quando o Cruzeiro começou com essa ótima campanha: disputar a Copa Libertadores de 2026. Cruzeiro, todo mundo com pés no chão internamente para seguir fazendo grandes jogos, pontuando o máximo que der e depois lá na frente aí vai ver pelo que o Cruzeiro vai brigar na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Pessoal, seguinte, o Cruzeiro tem a possibilidade, a gente sabe, de chegar a 43 pontos, né? Tá buscando um primeiro turno perfeito, mas para isso a Itatiaia, no itatiaiasport.com.br, até trouxe um levantamento hoje sobre a melhor campanha que o Cruzeiro já fez em primeiro turno. Foi no ano do tetracampeonato, em 2014, no ano em que o Cruzeiro fez 43 pontos em 19 rodadas. E para alcançar este feito, né, o Cruzeiro, em mais 5 jogos de turno, precisaria de mais 5 vitórias para superar essa marca. Chegaria, inclusive, a 45 pontos só no primeiro turno. Mas o foco mesmo é manter a boa fase, manter a invencibilidade em casa no Campeonato Brasileiro. É o melhor mandante deste Brasileirão. São 19 pontos conquistados em 7 partidas, 6 vitórias e 1 empate. Cruzeiro no Mineirão já ganhou de Mirassol, Bahia, Vasco, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Só teve o empate contra o Galo, aquele 0-0 no Clássico. E 14 gols feitos contra 4 gols sofridos, 90% de aproveitamento, repito, melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E o Juventude? É o pior visitante do Brasileirão. Até o Sport, que é o Lanterninha, já somou ponto fora de casa. Tem um empate fora de casa. O Sport e o Juventude tem 5 derrotas em 5 jogos. Lembramos, né? O Juventude não fez o seu jogo desse meio de semana contra o Vasco. Teve partida adiada em efeito da Sul-Americana. Mas o Juventude só tem 1 gol feito longe do Jacone e são 17 gols sofridos. Melhor mandante contra o pior visitante amanhã no Mineirão. Olha, a gente sabe, futebol tudo pode acontecer. Respeito total à camisa do Juventude, mas, ô Nath, amanhã 3 pontos no Imbornal, como a gente diz lá na roça. Pelo amor de Deus, Nath, tem que ganhar do Juventude, né não, Nath? Vamos lá, de fato, né, Thiago? Claro que não tem como contar com os 3 pontos antes da bola rolar, mas é naquela matemática do Cruzeiro, são 3 pontos inegociáveis. Primeiro porque é um jogo, né, dentro de casa, são 3 pontos que o Cruzeiro vai disputar como mandante, e o Pedro Abílio destacava aí, né, a campanha do Cruzeiro como mandante impecável até aqui, e a força do Mineirão, o apoio da torcida tem feito a diferença nessa campanha tão bonita do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, brigando aí efetivamente na parte de cima da tabela para manter essa liderança. Esse confronto contra o Juventude, ele é crucial, ele é super estratégico, e porque o Cruzeiro é superior tecnicamente, na sua força coletiva, em todos os sentidos. Juventude é uma equipe que enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro e, de modo geral, o Juventude, ele leva mais dificuldades aos seus adversários lá em Caxias do Sul, né? Lá no Alfredo Jacone. Quando sai de lá, geralmente é uma presa mais fácil, e o Cruzeiro tem que, obviamente, se aproveitar de tudo isso. E eu falo que é um jogo estratégico justamente
justamente pelo duelo dos adversários, né? Flamengo vai ter um clássico contra um Fluminense, que não é um jogo fácil, a gente sabe. Um clássico é um jogo à parte do restante do campeonato, com muita rivalidade, os dois times voltando agora do Mundial, Fluminense ainda em alta, por tudo que aconteceu nos Estados Unidos. O Palmeiras tem esse jogo, que é um jogo difícil contra o Atlético, então o Cruzeiro tem um adversário mais acessível e tem que tirar proveito disso. Ô, Ale, a Nath usou um termo acessível. Não sei se é um termo que... Eu saco o jogo pra cima, né? Pra mim é favoritaço. É aquele jogo que você pega na tabela do campeonato, até antes do Cruzeiro estar em balabaço como tá agora, você já coloca ali asterisco verdinho, né? 3 pontos. Não dá pra cochilar com o Juventude, Ale. Não dá não. Eu, com todo o respeito que o Juventude merece, a gente sabe como é o futebol, né? A gente tem que entender que o futebol, ele aplica aí as suas surpresas, e por isso que é tão apaixonante, né, o Thiago? Mas o nível de concentração de tudo que envolve o Cruzeiro hoje é tão gigante que é pouco provável que você consiga imaginar uma surpresa, né? Você vê o time tão focado, tão compenetrado, e até conversando com alguns amigos do Cruzeiro, eles têm até um pacto, viu, o Thiago, de ganhar todos os jogos como mandante. Não que não é uma soberba, é só uma entrega absurda, sabe? Traçaram ali um objetivo. Exatamente. Dentro de casa, não abre mão. Não abre mão. E aí é foco total, é a preparação que é mais cuidadosa, sabe? É tudo que envolve ali o jogo como mandante, até pelo torcedor que tem comparecido em ótimo número, deve lotar aí o Mineirão para domingo. Então é tudo voltado para que você tenha um grande desempenho, que as coisas ocorram como tem acontecido, né, nos jogos como mandante do Cruzeiro. O time sempre muito atento, né? Então a tendência, evidentemente, é que o Cruzeiro consiga confirmar o seu favoritismo. Não tem já ganhou, não tem euforia, tem concentração absoluta para conseguir mais um bom resultado. Ô, Thiago, e eu acho que tem algo que de alguma forma tranquiliza o torcedor do Cruzeiro, que é justamente essa concentração, essa entrega que o Ale destacava. O Cruzeiro tem sido um time muito regular também nesse sentido, né? É legal a gente perceber como o Cruzeiro, ele joga com muita entrega, com muita concentração, com muito foco, com muita disciplina tática contra o Palmeiras, contra o Flamengo, e quando ele pega o Grêmio, que está com dificuldade, quando ele pegou o Mirassol, quando ele pegou outras equipes, ele quis fazer o mesmo jogo, independentemente da qualidade do adversário. Continua sendo um Cruzeiro intenso, continua sendo um Cruzeiro aguerrido, continua sendo um Cruzeiro que não abre mão ali das disputas no meio-campo, de desarmar, de tentar brigar o tempo todo. Então, essa competência do Cruzeiro em competir o tempo todo, que é justamente uma característica do Leonardo Jardim, não importa o adversário. O Cruzeiro vai sempre fazer a sua parte, vai brigar, vai competir o tempo todo, vamos tentar fazer o nosso jogo. Eu acho que isso também é uma característica legal desse time, que dá aquela tranquilizada, porque acho que o torcedor sempre fica com medo, né? Nossa, fez um grande jogo contra o Palmeiras, um grande jogo contra o Flamengo, um grande jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, em especial no primeiro tempo. Será que agora pode baixar um pouco o nível, a concentração, a intensidade, porque é o Juventude dentro de casa, a galera fica meio que naquele oba-oba? Eu acho que no Cruzeiro isso não acontece, muito em função do trabalho que o Leonardo Jardim faz no dia a dia nos bastidores.